possibilidades que o técnico Dorival Júnior pode usar. Vou tentar saber essa notícia. Boa noite, Bela. Você está sabendo de alguma coisa em relação ao lateral direito do Vélez que foi oferecido ao Corinthians? Paulo Zaccaroni. Foi uma notícia que foi dada pelo meu amigo Samir Carvalho. Ele provavelmente recebeu essa notícia de quem ofereceu, né? Parabéns ao Samir por ter conseguido essa notícia. Muitos jogadores são oferecidos ao Corinthians, muitos. Vocês não imaginam quantos jogadores são oferecidos por dia a um time como o Corinthians. Os empresários sabendo que o Corinthians precisa contratar, sabendo que o Corinthians está no mercado. Se eu fosse ler aqui todos os jogadores que são oferecidos por dia ao Corinthians, eu leria uma bíblia aqui. Então, ser oferecido é diferente de o Corinthians quer. Tá? Então, o lateral direito, que eu nem lembro o nome, hein? Ele foi oferecido ao Corinthians e o Corinthians estaria avaliando o nome, assim como avalia o nome de 300 mil jogadores por dia, tá? Mas, repito, parabéns ao Samir que conseguiu essa informação. Eu não tenho essa informação desse jogador que teria sido oferecido ao Corinthians. Por empresários. Gustavo Amorotti, Corinthians dá mau costume para os jogadores. Será que os outros liberaram férias antecipadas para os convocados? Cara, não sei se os outros times liberaram férias antecipadas. Eu sei que férias praticamente todos os times deram. Porque como os estaduais começaram mais cedo, no Brasil todo, os jogadores não tiveram os 30 dias de férias no começo do ano. E é lei, né? Você é CLT, você é contratado, você precisa de 30 dias de férias. Então, no caso do Corinthians, por exemplo, foram 15 dias em janeiro e 15 dias na metade do ano. Tinha sido combinado antes de tudo acontecer, antes do título paulista, antes da eliminação na pré-libertadores, antes da eliminação na Sul-Americana, antes de trocar o Ramon o Ramon Dias pelo Dorival Júnior. Então, era uma combinação com os jogadores no começo do ano, essas férias de 15 dias que o Corinthians vai tirar. Agora, essa liberação depois dos jogos, para quem jogou mais de 60 minutos nos jogos das eliminatórias, sinceramente não sei se todos os times, ou se alguns times fizeram. Isso é igual, por exemplo, o treinador estabelecer que os jogadores vão se concentrar 2 dias antes do jogo. Aí o treinador do outro time fala, não precisa se concentrar para esse jogo. Esse jogo vai para casa, fiquem com suas famílias e não tem problema. Daí o outro treinador fala, não, um dia tá bom. Isso aí vai de treinador para treinador, de momento, depende da relação que o treinador tem com os jogadores. Então, não tem como você opinar sobre isso sem saber aqui de fora o que está acontecendo lá dentro. É mais uma questão de relacionamento entre o Dorival e os jogadores. Ele quis dar esse presente para quem jogou mais de 60 minutos, porque os jogadores estão estafados. Canal Time do Povo, não esqueça de deixar o like nesse vídeo, este vídeo aqui, e recomendar o nosso conteúdo. O YouTube, você deixando o like, recomenda o nosso conteúdo para mais pessoas. O YouTube entende que você está gostando do vídeo, o YouTube entende que você gosta do nosso trabalho, o YouTube entende que você gosta de mim, você gosta do Marco aqui, e aí ele recomenda para mais pessoas e mais pessoas assistem a gente aqui no canal Time do Povo. Estamos no X, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos em todo lugar. Miécio Bonilha, Belo, boa noite. Alguma informação sobre candidatos do Conselho para a presidência, caso o Augusto realmente caia? Cara, tá rolando muita movimentação lá no Conselho. As chapas vão se unir, algumas chapas grandes vão se unir. A chapa União dos Vitalícios é muito forte, né, que é a chapa que tem Fran Papaiordano, Paulo Garcia, Mário Gobi, quem mais? O Roque Cittadini, esses caras mais antigos assim de conselho do Corinthians. Daí tem a chapa Movimento Corinthians Grande, que é a chapa que tem o Rosala Santoro, o Fernando Alba, caramba, agora me deu branco. Foi candidato agora há pouco à presidência do Corinthians. Isabela, doutor Felipe Isabela, é a chapa Movimento Corinthians Grande. Também é uma chapa forte e pode se unir a outra chapa também para lançar algum candidato.
Tem a Renovação e Transparência, que deve ter um candidato ou se unir a outra chapa para ter um candidato. Tem a chapa preto no branco, que é uma chapa muito forte. Tem a Arquibancada 85, que é a chapa com membros da Gaviões da Fiel, que pode lançar candidato, de repente, ou se unir a outra chapa. Então, tem muita coisa que pode acontecer no Conselho Deliberativo. Eu sei que a movimentação está grande, para caso o Augusto não consiga voltar no dia 9 de agosto. Boa noite, de Aparecida de Goiânia. Corinthians tem contrato Romarinho, Jailson Rodrigues. Eu não sei se foi uma afirmação ou uma pergunta. Se foi uma pergunta, não. Corinthians não tem contrato com Romarinho. Tá? Até foi uma matéria do Time do Povo que eu li outro dia aqui, falando com o empresário do Romarinho que ele gostaria de voltar a jogar no Brasil um dia, mas Corinthians não tem contato nem contrato nenhum com o Romarinho nesse momento. Tá bom, Jailson? Se foi uma pergunta. Gustavo Amorotti, União dos Vitalícios aparentemente vai dominar. Acredito na possibilidade de estabilizar por 4 anos e meio. Se estabilizar aí é bem, né, sugestivo, Gustavo Amorotti. Pois é, há uma movimentação para que isso aconteça. Algumas pessoas têm essa ideia. Tô com uma pinta que eu estou vendo, por isso que eu estou fechando bastante o olho. Será que é isso? Se tiver algum médico aí, quiser dar alguma dica no que fazer, será? Enfim, há uma movimentação para que o Stabile seja o candidato, Osmar Stabile, na eleição indireta entre os conselheiros. Eu não digo que seja um desejo do Stabile, não sei. Se eu falasse, eu estaria chutando. Seria uma ilação da minha parte, mas há uma movimentação para que seja o Stabile o candidato. Aí ele ficaria esse um ano, né, ele ficaria esses 2 meses, quase 3 meses, mais 1 ano e meio, e aí ele poderia se candidatar depois de 1 ano e meio como candidato via sócios, e aí ficaria esses 4 anos e meio que o Gustavo Amorotti está falando. E aí os vitalícios, eles dominariam o clube do mesmo jeito que a Renovação e Transparência dominou durante muito tempo. É engraçado que ainda tem torcedor, escuta o que eu estou falando, vou até tirar aqui a mensagem. Ainda tem torcedor que acha que é assim, Augusto Melo de um lado, Renovação e Transparência do outro. Ah, você não gosta do Augusto Melo, é porque você gosta da Renovação e Transparência. Ah, você não gosta da Renovação e Transparência, é porque você gosta do Augusto Melo. Não, pessoal. Quem está no poder, no clube agora, são outras pessoas. Não é nem Augusto Melo, nem Renovação e Transparência. É só vocês olharem, eu não preciso nem falar quem está no poder. Quem são as pessoas que estão comandando o Corinthians? Quem tem autoridade neste momento no Corinthians? São nomes que você ouve, quem é mais velho igual eu, há 30 anos, há 40 anos no Conselho Deliberativo. Eles têm uma chapa, e esta chapa se chama União dos Vitalícios. Eles têm o presidente, eles têm o melhor amigo do presidente, o conselheiro do presidente, não sei o que do presidente, o presidente do Conselho Deliberativo, o presidente não sei das quantas. Então, esse pessoal que acha que ou é Augusto ou é Renovação. Não. São outras pessoas que estão no poder. João Brito, Belo, Corinthians arrecada algum valor quando tem jogos da seleção do Brasil, seja masculino ou feminino? Sim. Sim, existe um aluguel do estádio.